Hey guys, what's up? E aí pessoal, beleza? Bom, você sabe usar as palavras few e little? Porque essas duas palavras causam uma certa confusão aí para quem está aprendendo inglês, né? Como é que fala pouco, poucos? Então eu vou explicar direitinho como você utilizá-las. Se você está chegando agora aqui no canal, não esquece de se inscrever aí, é só clicar naquele botãozinho inscrever-se, depois você clica no sininho para o YouTube te avisar quando eu postar um novo vídeo, assim você não perde nenhuma aula. E também não esquece de deixar o seu like aí pra gente, isso é muito importante para o vídeo ser divulgado no YouTube e mais pessoas poderem melhorar o inglês. Mas vamos lá então, como se usam as palavras few e little? Como você diz um pouco em inglês? Bom, para ser bem simples e direto, a palavra little significa pouco. É uma palavra no singular que você vai usar combinada com outras palavras no singular. Então você quer falar pouco dinheiro, tá tudo no singular, então você fala little money. Little money. Agora, few significa poucos, no plural. E aí você vai usar few com outras palavras no plural. Então se você quer falar poucos livros, tá no plural, então vai ser few books. Few books. Então pouco no singular é little e poucos no plural é few. Simples assim. Bom, uma outra coisa é o seguinte. Às vezes você quer falar pouco e algumas vezes você quer falar um pouco, né? Porque às vezes você tem pouco dinheiro, não dá para comprar, mas outras vezes você tem um pouco de dinheiro e dá para comprar o que você quer. Então quando você quer falar somente pouco, que é insuficiente, aí você usa little. Agora, quando você quer falar um pouco, você vai colocar o a na frente do little. Então você vai falar a little, a little. Então esse azinho faz uma diferença. Então, por exemplo, eu te convido para comer uma pizza. Aí você fala, eu tenho pouco dinheiro. Então você falaria, I have little money, né? Porque o dinheiro que você tem é insuficiente. Mas aí eu falo para você, não se preocupe, eu tenho um pouco de dinheiro aqui, dá para nós dois. Então nesse caso, eu falo, I have a little money. I have a little money. Porque nesse caso é um pouco, não é muito, mas dá para pagar. A mesma coisa acontece com few. Então só a palavra few você usa como poucos. Agora, se você falar a few, se você acrescentar o a, você está falando alguns. Então vamos supor que eu estou aqui na sala de aula e o pessoal vai fazer uma anotação, só que ninguém lembrou de trazer caneta. Aí o pessoal me pede canetas emprestado e eu vou ter que falar que I have few pens. Vocês vão ter que revezar porque eu tenho poucas canetas. I have few pens. Agora se a galera falasse, ninguém trouxe caneta, aí eu falo, não se preocupe, I have a few pens. I have a few pens. Eu tenho algumas canetas. Aí alguém vai perguntar, William, mas a few é alguns? E some? Eu não posso usar some? Pode, é a mesma coisa, tá? Então você pode falar I have a few pens ou você pode falar I have some pens. Então tanto faz, você pode usar a few ou some para falar alguns ou algumas. Inclusive o some você pode usar para falar um pouco também. Então você pode usar some no lugar de a little. Então você poderia dizer I have a little money ou I have some money. Então o little e a little é só para o singular, few e a few é só para o plural. Mas some você pode usar como algum ou alguns, né? Então tanto faz, singular e plural. Outra pergunta que eu sei que muita gente deve estar querendo fazer é se little também não significa pequeno. Exatamente, little você pode usar para dizer pequeno também. Principalmente quando você quer dar aquela ideia de diminutivo. Então se eu fosse falar uma casinha, você pode dizer em inglês a little house, a little house. Ou você vai se referir a um garotinho, oi garotinho. Aí você fala, hey little boy, hey little boy. Então pode sim usar little como pequeno também. Bom, deixa eu dar mais alguns exemplos aqui para você poder praticar. Então eu quero falar assim, nós temos pouca chance de vencer. Então nesse caso eu digo, we have little chance of winning. We have little chance of winning. Ou eu quero dizer, eu tenho muito pouco tempo. Eu digo, I've got very little time. I've got very little time. Pode ser I have very little time também, sem problemas. Eu estou um pouco ocupado. I'm a little busy. I'm a little busy. Agora eu quero dizer, eu preciso de um pouco de ajuda. Ou a gente diria também informalmente, eu preciso de uma ajudinha. Então em inglês você vai dizer I need a little help. I need a little help. Me dá alguns minutos. Então em inglês eu digo give me a few minutes. Give me a few minutes. Eu tenho algumas dúvidas.
I have a few questions. I have a few questions. I have a few questions pode ser eu tenho algumas dúvidas, pode ser também eu tenho algumas perguntas, né, que dá no mesmo. Poucos alunos sabiam a resposta. Few students knew the answer. Few students knew the answer. Beleza? Entenderam? Então é bem simples de usar, é só você treinar que logo logo você já está dominando o uso dessas palavras, beleza? E deixa um exemplo aí nos comentários para eu ver se você realmente entendeu como utilizar essas palavras. E a gente se vê na próxima. See you next time!